nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Saúdo os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua presença em nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez, que está fazendo e que ainda há de fazer, ó Pai. Te louvamos e pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria de refletir com os irmãos nesta noite no texto que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, que diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obedientes até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, que nesses dias de isolamento social, onde nós passamos um maior tempo presos dentro de nossas casas, em convivência com os nossos familiares, nós possamos ser imitadores de Cristo, que possamos refletir nesse texto, onde Jesus nos mostrou a importância de sermos humildes, a importância de sermos servos ao invés de querermos ser servidos, e principalmente que nós devemos ser mais zelosos no trato com as pessoas, em especial os nossos familiares, para que os relacionamentos possam ser saudáveis nesses dias. Que nós possamos refletir na palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, te pedimos, ó Pai, prepara os nossos corações para receber a tua palavra, Senhor, que nós possamos estar abertos, Senhor, que ela possa fazer moradia em nossas vidas, ó Pai, possa germinar e dar frutos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o teu amor não tem tamanho para conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco em todos os momentos de nossa vida, nos alegres e nos momentos difíceis também. Te pedimos, Senhor, sara esta terra, sara esse mundo, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada pessoa e nos fortalece, ó Pai, para passarmos esse momento difícil. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Teu reino não passa.
de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Meus irmãos queridos, ouvintes da Palavra do Senhor Deus, nós iremos meditar na Palavra do Senhor nessa noite. O texto se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 3 até o verso 14. Nesse primeiro momento eu vou ler do verso 3 até o verso 10, que diz assim a Palavra do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres e eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do povo que elegeste, povo grande e numeroso que não se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar esse grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Que Deus abençoe, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. O texto lido fala de Deus se revelando ao rei Salomão através de um sonho. Deus fala ao coração do rei e o rei então decide falar com Deus. O rei ora e coloca no altar do Senhor a sua vida, coloca no altar do Senhor os desejos do seu coração. Quero falar nessa noite sobre a oração do rei e a resposta de Deus. Quando nós olhamos para a história da humanidade, para a história bíblica de um modo geral, podemos perceber que os grandes homens de Deus venceram através da oração. Eles viveram na dependência de Deus através da oração, porque orar é falar com Deus. Podemos perceber na Bíblia os grandes homens de Deus valorizando a oração. Daniel orava pelo menos 3 vezes por dia.
Então ele se decide não contaminar com o mundo, com as finas iguarias do rei. Elias era um homem que viveu na dependência de Deus através da oração, um homem que realizou vários milagres, muitas maravilhas nas mãos de Deus, porque aprendeu a ser dependente de Deus através da oração. Está escrito lá no livro de Tiago que Elias, homem semelhante a nós, orou para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou novamente, Deus mandou chuva e fez a terra brotar o seu fruto. A intimidade que Elias tinha com Deus através da oração. Outra personagem bíblica que eu quero destacar é Moisés, o grande líder do povo hebreu, que Deus levantou para libertar o povo de Israel do Egito depois de 430 anos de escravidão. E Moisés era um homem também que orava, que buscava a face de Deus através da oração. Lá em Êxodo capítulo 32, dos versos 31 a 33, nós encontramos o relato bíblico. O povo havia pecado, desobedecido a Deus, o povo havia feito um bezerro de ouro, estava adorando aquele bezerro de ouro, e aí Deus fica triste com a atitude daquele povo, e Moisés então intercede a Deus em favor do povo de Israel. E a oração de Moisés nesse texto foi uma oração ousada, quando Moisés diz assim, que ele reconhece que o povo realmente havia pecado, havia desobedecido a Deus, no verso 31 de Êxodo 32. O verso 32 de Êxodo 32 diz assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risque-me, peço-te, do livro que escreveste. Então ele pede para Deus perdoar o pecado do povo, e então riscar o nome dele do livro da vida. E aí Deus responde de imediato, da seguinte forma: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, todo aquele que viver na dependência do pecado, todo aquele que se afastar da minha presença, que adorar deuses falsos, deuses criados por mãos humanas. Então Deus responde de imediato a oração de Moisés, mas Moisés era um homem ousado. Ele orava, ele falava com Deus, ele viu Deus face a face. Meus irmãos queridos, ouvintes da palavra do Senhor Deus, nós precisamos também ter intimidade com o Senhor dia após dia. Precisamos buscar a comunhão com Deus através da oração. Temos que viver na dependência de Deus através da oração. Max Lucado diz que o poder da oração não está naquele que a faz, está no poder de quem escuta. Então o poder da oração está em Deus, não nos homens. Nós precisamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, colocando no altar dele as nossas vidas e reconhecendo que ele é o todo soberano, criador, sustentador de cada um de nós. Orar não deve ser a última solução, ela precisa ser a primeira. Infelizmente tem muitas pessoas que só começam a orar depois que tudo está mal, quando não consegue resolver os problemas, as dificuldades, as lutas. Pelo contrário, nós precisamos viver na dependência da oração. Primeiro, a Tessalonicenses capítulo 5, verso 13, diz que nós devemos orar sem cessar, devemos orar constantemente, devemos colocar no altar do Senhor as nossas vidas diariamente. O hábito de falar com Deus muda nosso jeito de falar com as pessoas, é outra verdade. Quando nós vivemos na dependência de oração, nós tratamos melhor o próximo, as pessoas, a família. Quando nós conhecemos melhor o poder de Deus, nós somos pessoas melhores na sociedade, fazemos a diferença na sociedade. E tem uma frase também de um autor desconhecido que eu achei interessante, que ele diz que eu toco o céu quando meus joelhos tocam o chão. Eu toco os céus, eu toco
o Senhor Deus Todo-Poderoso quando estou de joelhos na dependência de Deus através da oração. Então nós precisamos viver na dependência da oração. O texto lido fala de algumas decisões de Salomão quando ele assumiu o trono de Israel. Algumas decisões importantes. Ele começou muito bem a sua vida, começou muito bem o seu reinado. Infelizmente, você que é leitor da Bíblia sabe que na velhice Salomão tropeçou. Mas ele começou muito bem. Infelizmente ele terminou mal, mas começou muito bem. Ele era muito equilibrado. E nós precisamos também cuidar da nossa vida. Precisamos estar bem na presença do Senhor. Não podemos começar apenas a nossa vida espiritual bem. Temos que terminar bem também. É o nosso desejo, a nossa oração. Não podemos nos afastar do Senhor Deus Todo-Poderoso, da presença do Senhor Deus. Mas eu quero destacar aqui algumas atitudes boas do rei Salomão, que serve de ensinamentos para todos nós. Quero destacar o lado bom do rei Salomão. As decisões de Salomão são valores importantes para a vida, para o sucesso de qualquer homem, de qualquer mulher. O rei está mais preocupado no momento do início do seu reinado. Naquele momento, ele estava muito mais preocupado em colocar a sua vida nas mãos de Deus, em cuidar do próximo, cuidar da sua nação, do seu povo, do que consigo mesmo. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que as pessoas estão preocupadas mais consigo mesmo, em se dar bem, em ficar rico, em prosperar. A grande maioria não tem se preocupado com aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam, e de abençoar alguém, de estender a mão para os necessitados, de socorrer aqueles que estão perecendo, aqueles que estão morrendo. E eu percebo aqui que Salomão, ele se preocupa naquele momento em viver na dependência de Deus e também cuidar do seu povo, da sua nação, ser justo diante do seu povo, abençoar o povo de Israel. Salomão, ele tinha essa preocupação. Eu quero destacar aqui algumas decisões de Salomão. Primeiro, ele decidiu amar a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, o verso 3, diz que Salomão amava o Senhor. Amava ao Senhor. Amar a Deus é uma decisão individual de cada pessoa. Eu decido amar a Deus ou não. Você decide amar a Deus ou não. Então, amar a Deus é uma decisão individual. Nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus, mas a decisão é deles. Tem muitos que aprendem a amar a Deus, outros, infelizmente, não. A nossa missão, a nossa função como pai, a sua função como mãe, é ensinar os seus filhos a amar a Deus. A nossa responsabilidade é essa. Mas é interessante que o texto diz que Salomão, ele amava a Deus, ele decidiu amar a Deus, ele decidiu colocar em prática os mandamentos que nós encontramos no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1, e nós encontramos no Novo Testamento, em Mateus capítulo 22, versos 37 ao 40, Jesus resumindo esses 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então Salomão decide amar a Deus, e aqui ele coloca em prática os 4 primeiros mandamentos do Antigo Testamento. Quando alguém decide amar a Deus, automaticamente a pessoa não vai amar outros deuses, porque ele reconhece que o Senhor Deus, Criador, sustentador de todas as coisas, é Deus único, e só Ele deve ser exaltado, só Ele deve ser adorado.
A pessoa não vai fazer imagem de escultura, não vai adorar essas imagens, conforme Êxodo capítulo 20. Não vai usar o nome de Deus em vão. Vai separar um dia para ele descansar, porque ele sabe que ele é ser humano, e ser humano cansa, precisa de descanso. Então, Salomão aqui coloca em prática esses 4 primeiros mandamentos que Jesus resumiu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Então Salomão decide amar o Senhor Deus Todo-Poderoso, e essa decisão do rei foi o passaporte para o seu sucesso, para ele ser bem sucedido no seu reinado, na sua vida, porque ele decidiu ali colocar o reino de Deus como prioridade. Ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus, e aí Deus acrescentou todas as demais coisas que ele precisava, que ele necessitava. Nós também precisamos decidir no nosso coração, precisamos amar a Deus. Você que ainda não ama a Deus, você que ainda não entregou a sua vida no altar do Senhor, você que ainda não busca a Deus como prioridade, não busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você precisa fazer isso hoje, agora. Decida no seu coração amar a Deus. Amar a Deus é um mandamento, é uma ordem, e nós devemos obedecer. Ordens bíblicas precisam ser cumpridas em nossas vidas. E Salomão, então, ele amava o Senhor. A segunda decisão de Salomão no texto, ele decidiu obedecer o seu pai. No texto lido, no verso 3, além de ele amar a Deus, ele diz que ele andava nos preceitos de Davi, seu pai. Ele andava nos preceitos de Davi, do rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Preceito é o que se recomenda, o que se pratica, é regra, é norma. Tudo aquilo que Davi passou para ele, tudo aquilo que ele aprendeu com seu pai, os mandamentos, os estatutos que Davi ensinou para Salomão, ele obedecia. Ele era um filho submisso ao seu pai. Meus irmãos, aqui nós aprendemos uma lição preciosa. Salomão aqui coloca em prática o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias sobre a terra. Nós que somos filhos precisamos obedecer aos nossos pais. Nós estamos aí no mês da família, no mês de maio. Precisamos ser submissos aos nossos pais, tudo aquilo que nossos pais têm nos ensinado. Nós precisamos obedecer. Precisamos ser bênção na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, por onde quer que nós formos, por onde quer que nós andarmos. Precisamos ser bênção. Infelizmente, tem muitos filhos que são desobedientes aos pais. Infelizmente, tem muitos filhos que têm feito exatamente o contrário do que os pais têm ensinado. E esses filhos têm sofrido, têm quebrado a cara, têm caído em ciladas do inimigo. Eu conheço muitos filhos que estão vivendo dessa forma, porque desonraram o pai e a mãe, desobedeceram a Deus, e hoje estão vivendo dias difíceis, situações difíceis. Mas Salomão, ele decide obedecer o seu pai, ele anda nos preceitos do seu pai Davi, ele decide ser bênção na sua casa, na sua família. A terceira decisão de Salomão no texto, ele decidiu ser um adorador fiel. 1 Reis capítulo 3, verso 4, diz que após ele assumir o trono de Israel, ele foi a Gibeão e foi para lá sacrificar ao Senhor, foi oferecer holocaustos, sacrifícios a Deus e queimar incenso ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Altos ou altares eram monumentos erguidos para adorar a Deus e oferecer sacrifícios ao Senhor naquela época. Era um costume do povo, era uma forma de adoração, de louvor, de exaltação do nome bendito do Senhor Deus. Geralmente as pessoas ofereciam um animal para ser sacrificado, o sangue era derramado,
para a expiação dos pecados, e ali era uma atitude de louvor, de adoração, de exaltação ao Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas. Infelizmente hoje tem muitas pessoas que não adoram a Deus, pessoas que não têm buscado a face do Senhor, não têm sido um adorador, pessoas que conhecem a Deus, mas se afastaram da presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós precisamos decidir no nosso coração para sermos adoradores dia após dia. Deus, Ele se alegra quando nós o adoramos, quando nós o exaltamos. Deus, Ele se alegra quando Ele encontra verdadeiros adoradores. O incenso significava as orações que eram feitas e que eram levadas para os céus. Então o rei, ele foi oferecer holocaustos, sacrifícios, ele estava adorando a Deus, exaltando o Senhor. Mas eu quero destacar aqui a quarta decisão do rei Salomão. Ele decidiu ter gratidão ao Senhor. Como é importante nós termos gratidão no nosso coração. Tem muitas pessoas que não têm gratidão no seu coração. Salomão, ele tem gratidão a Deus. Ele fala da benevolência de Deus para com o rei Davi, seu pai, para com ele mesmo. E nós sabemos que benevolência é a bondade de Deus para conosco, é a complacência de Deus para conosco. Salomão reconhece a graça de Deus na sua vida, a graça de Deus na vida de Davi, as misericórdias de Deus derramadas na vida de Davi, em sua própria vida, e esse era um gesto de gratidão ao Senhor Deus. Reconhece que Deus é bondoso para com a sua família, para com seu pai, para com ele mesmo, e ele então se expressa aqui louvando a Deus, agradecendo o Senhor. Nós precisamos agradecer mais e reclamar menos. Infelizmente tem muitas pessoas que vivem murmurando. Para ele tudo está errado, nada dá certo. Ele não fica satisfeito com nada. Vive questionando a Deus, vive murmurando, vive questionando a família, reclamando dos pais. Nós precisamos ser pessoas que têm gratidão no coração. Precisamos ter gratidão. Eu sempre louvo a Deus, agradeço a Deus por tudo aquilo que Deus tem me dado, tudo aquilo que Deus tem me proporcionado. Eu tenho louvado a Deus, eu tenho agradecido a Deus. Precisamos ser assim também. Quinto lugar, Salomão decidiu que Deus fosse o Senhor da sua vida. O verso 7 do texto lido. Salomão decidiu que Deus de fato fosse o Senhor da sua vida. Quando ele usa a expressão: tu fizeste reinar o teu servo no lugar de Davi, meu pai. Tu fizestes reinar. Ele reconhece que foi Deus quem o colocou no trono. Deus quem o colocou no trono. Ele não chegou no trono de Israel pelos seus próprios méritos, embora ele tivesse. Ele entende que tudo que era e tudo que viesse a ser estava debaixo da direção do Senhor, do altar do Senhor, da poderosa mão de Deus. Deus era o seu Senhor, o seu guia, seu orientador, o seu Deus, a sua porção. Então Salomão, ele coloca o Senhor Deus como o Senhor proprietário da sua vida, Deus que guiava, que orientava a sua vida, os seus passos. Precisamos colocar tudo que temos e tudo que somos no altar do Senhor Deus Todo-Poderoso. Colossenses 3:17 diz que tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. A nossa vida precisa estar na dependência de Deus. Todas as decisões que nós formos tomar, precisamos primeiro colocar no altar do Senhor, pedir para Deus estar direcionando, guiando, orientando, para nós sermos bem-sucedidos em nossas vidas. Mas eu quero destacar
A sexta decisão do rei Salomão, ele decidiu viver na dependência de Deus. Ainda no verso 7, quando ele diz assim: não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que Salomão tinha aproximadamente 30 anos de idade quando começou a reinar. Na verdade, ele não era bem uma criança. Não era bem uma criança. Mas aqui no texto ele se coloca diante de Deus, no altar do Senhor Deus, como criança. Nós sabemos que a criança, ela é dependente de alguém. Ela é dependente dos seus pais. Ela precisa de cuidados de alguém, de algum responsável. A partir do momento que Salomão se expressa dessa forma para Deus, não passo de uma criança, ele está dizendo assim: Senhor, eu quero viver na dependência do Senhor, eu quero que o Senhor cuide de mim, eu preciso dos teus cuidados, eu preciso da tua orientação, eu preciso da tua proteção, eu preciso da tua direção. Salomão se coloca no altar do Senhor Deus, para viver na dependência de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Me lembro de algo interessante que aconteceu quando eu morava ainda em Goiânia, estava no seminário e ao mesmo tempo trabalhava na secretaria da primeira igreja batista em Goiânia. E numa tarde, chegou uma família na igreja, tocou o interfone, pediu para entrar e disse que gostaria de conhecer o templo, né? O templo da primeira igreja batista em Goiânia é muito bonito. E as pessoas faziam muito isso, iam lá para conhecer o templo, né? Pessoas que vinham de outras cidades, de outros lugares, de outros estados. E aí a secretária, a Tatiana, pediu para mim acompanhar essa família, né? Era um casal com uma criança de aproximadamente uns 2, 3 anos de idade. E a família então entrou no templo, né, e começou a contemplar, né, o templo, e andar pelo templo e olhar. E eu fiquei um pouco longe observando, e de repente a criança ela subiu na escada da plataforma da igreja e ela foi em direção ao púlpito. E a plataforma é muito alta da igreja. E ela começou a correr em cima da plataforma da igreja. E os pais, né, contemplando, olhando o templo, e eu fiquei observando. Então eu me aproximei da criança e estendi as minhas mãos para aquela criança e disse: venha que eu te pego. E ela não veio. Quando eu falei assim, o pai percebeu que o filho estava em perigo, poderia cair, machucar. E aí o pai veio em direção ao filho. Quando ele chegou perto, o menino correu e se jogou nos braços do pai. Por que ele fez isso? Porque ele confiava no pai. Ele sabia que o pai não ia deixá-lo cair, machucar. Então a criança, ela confia nos pais. Ela confia nos pais. Da mesma forma, Salomão aqui, quando ele se coloca como criança, ele estava dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu preciso da Tua direção, da Tua orientação. Nós também precisamos viver na dependência do Senhor. Precisamos entender que nós precisamos de Deus dia após dia. E como é bom, como é maravilhoso quando nós vivemos na dependência do Senhor. Quando nós entregamos tudo que temos nas mãos de Deus e deixamos Deus guiar as nossas vidas completamente. Em último lugar, a última decisão do rei Salomão que eu quero destacar aqui é que ele decidiu pedir sabedoria. Ele decidiu pedir sabedoria a Deus. A sua oração se encontra a partir do verso 5 até o verso 10, mas eu quero destacar aqui o verso 9, quando Salomão ora da seguinte forma: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar esse grande povo? Salomão pede um coração compreensivo, pede prudência,
ele quer ser justo diante de Deus e diante dos homens. Salomão poderia ter pedido tantas outras coisas para Deus naquele momento. Deus disse para ele no verso 5 que tudo que ele pedisse, Deus havia decidido dar. Mas é interessante que Salomão não pede nada para si mesmo. O Senhor Deus até menciona aqui algumas coisas que Salomão poderia ter pedido. E eu quero ler com vocês a partir do verso 11 até o verso 14 para me terminar. Quando o Senhor Deus fala assim: disse-lhe Deus, já que pedisse essas coisas e não pedisse longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glórias que não haja teu entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então Deus disse aqui que Salomão não pediu uma vida longa, não pediu longevidade, ele não pediu também bens materiais, riquezas. Ele não pediu a morte dos seus inimigos. Naquela época era natural, quando alguém assumia o trono, a pessoa mandava matar até mesmo os membros da sua família que poderia ameaçá-lo no trono. Mas Salomão não pede a morte dos seus inimigos, não pede glória para si mesmo, não pede poder para si mesmo. Ele não pede para ser reconhecido como o maior rei de todos os tempos. Salomão não pede nada para si mesmo, para os seus deleitos e prazeres. O foco dele era no outro, era no próximo, era no seu povo, era na sua nação. O foco dele era em Deus, era honrar a Deus, obedecer a Deus, ser bênção nas mãos de Deus. E sendo bênção nas mãos de Deus, automaticamente ele seria bênção para a vida da sua nação. Meus irmãos, aqui nós aprendemos uma lição preciosa. Tem muitas pessoas pedindo bens materiais para si mesmo. Infelizmente nós vivemos num país, numa nação, que as pessoas querem se dar bem de uma forma ilícita, às vezes roubando o outro, desviando dinheiro público, sendo maldição para a vida de outras pessoas, de outras famílias. Pessoas que querem crescer, tirando daquele que mais precisa, daquele que mais necessita. Salomão entende que ele precisava ser uma bênção para ajudar aqueles que precisavam. Ele pede sabedoria para ser justo, pede sabedoria para ser bênção para a vida do seu povo, da sua nação. Nós precisamos também ter essa mesma postura, essa mesma atitude. Precisamos pedir sabedoria a Deus para nós abençoarmos outras pessoas, para ajudarmos aqueles que precisam, aqueles que necessitam. E quando nós fazemos dessa forma, quando nós decidimos dessa forma, quando nós somos justos, fiéis a Deus, fiéis aos outros, às outras pessoas, automaticamente Deus, que é fiel, Ele nos abençoa. Ele abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Ele nos sustenta com bênçãos materiais também, com bênçãos espirituais. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Deus responde a oração de Salomão. Deus viu as intenções do coração de Salomão, suas atitudes, suas decisões. Então Deus o abençoa sobremaneira. Deus também quer te abençoar, mas você precisa ser fiel,
você precisa ser justo, você precisa ser íntegro na sociedade que você vive. Você precisa fazer a diferença no seio da sua família. Deus, Ele quer te abençoar. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas você também precisa ser uma bênção na vida das outras pessoas. Então Deus decide dar sabedoria a Salomão, entendimento, prudência, para ser o maior rei de todos os tempos. O maior rei que Israel já conheceu. Deus também deu tudo o que ele precisava, o que ele necessitava. O Senhor Deus deu riquezas, glórias, poder, fama, exaltou o seu nome, que ele foi reconhecido como o rei mais sábio que existia naquela época. Mas nós chegamos aqui no verso 14, encontramos aqui uma condicional. Deus abençoou o rei Salomão, mas no verso 14 Deus diz que Salomão tinha que continuar sendo fiel até o último dia da sua vida. Quando Deus fala assim: se andares nos meus caminhos e guardares os estatutos e os mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Deus queria que Salomão continuasse sendo bênção nas mãos dele por todos os dias da sua vida. Nós precisamos ser bênção nas mãos de Deus enquanto vida nós tivermos. Muitas pessoas se afastam de Deus, dependência do pecado, não estão guardando os estatutos, os mandamentos do Senhor Deus Todo-Poderoso, e por causa da desobediência, das suas transgressões, as pessoas morrem cedo. Tantos jovens, adolescentes têm perdido a sua vida por causa do pecado, porque se envolvem no mundo das drogas, do alcoolismo, da prostituição, da criminalidade, e morre cedo porque não honra o pai e a mãe, não honra a Deus, desobedece o Senhor Deus Todo-Poderoso, e aí perde a sua vida ainda muito jovem, ainda muito novo. Encontramos no texto que Salomão ora, apresenta a sua vida diante de Deus, tudo aquilo que ele era, ele apresenta diante de Deus, e o Senhor responde a sua oração, e o transforma no rei mais sábio, mais rico e mais poderoso que Israel conheceu. Precisamos entregar nossas vidas diariamente no altar do Senhor e pedir que Ele nos dê sabedoria para tomarmos as melhores decisões. Seja você, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, uma bênção nas mãos de Deus. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento de meditação da Tua Palavra, de estudo da Tua Palavra, Pai. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, fale aos nossos corações cada vez mais, ó Deus. Abençoa o Teu povo espalhado na face da terra. Ó Pai, repreende esse mal do nosso meio, esse vírus, Pai, que tem tirado a vida de muitas pessoas. Pai, tenha misericórdia, Pai, consola as famílias enlutadas. Visita, Pai, os hospitais, visita os profissionais de saúde, Pai. Visita aqueles que sofrem, Pai, e tenha misericórdia de cada um deles. Nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado
os irmãos com a paz do Senhor. Momento que estamos vivendo, dessa guerra contra esse vírus, eu gostaria de deixar um versículo para os irmãos. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Te pedimos, Senhor, que venha proteger todas as famílias, Senhor. Proteja esse município, estado, país, todas as pessoas do mundo, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando e guardando. Viemos, Senhor, te pedir pelos profissionais da saúde. Guarde, Senhor, os proteja nos seus trabalhos, Senhor, no seu dia a dia, Senhor. Livre, Senhor, desse mal, desse vírus, Senhor. E viemos te pedir, Senhor, humildemente, ilumine a mente dos infectologistas, Senhor, para que o mais rápido possível possa ser descoberto um remédio, uma vacina eficaz contra esse mal que afeta a população mundial. E te pedimos, Senhor, mais uma vez, coloque sua mão abençoadora e saradora sobre cada pessoa, Senhor, para que não venham contrair esse vírus, cuidando e guardando todas as pessoas. E te pedimos, Senhor, nos guarde e fique conosco em todos os momentos. Em nome do seu Filho amado que oramos. Amém. Amém, Jesus. Boa noite, querido irmão. Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui nessa quarta-feira, culto de oração. Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Queria só deixar um versículo aqui que diz assim, que está lá em Provérbios 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Então vamos orar. Glorioso Deus, amado Pai que está nos céus, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui, Pai, reunidos através das redes sociais, meu Senhor, e querendo te pedir que tu derrame ricas bênçãos, Pai, sobre a vida de cada um dos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, Pai, que tu possa estar protegendo cada um, principalmente aqueles que estão com a idade mais avançada, Pai, que tu esteja cuidando de cada um deles, Pai. Nesse momento também nós queremos te pedir sobre o nosso país, sobre a nossa nação, derrame ricas bênçãos, Senhor, sobre cada um, principalmente, Senhor, aqueles que estão acometidos, estão hospitalizados, as suas famílias, Pai. Nós também te pedimos, nesse momento, Pai, uma bênção toda especial sobre aqueles que perderam seus entes queridos nessa terrível pandemia, Pai, que tu possa estar consolando o coração de cada um, Senhor. Mais uma vez, Pai, nós viemos te pedir sobre a vida dos nossos dirigentes, dos nossos políticos desse país, Pai. Toca no coração de cada um, façam eles ver a necessidade de querer ajudar, de estar ajudando as pessoas, principalmente aqueles mais humildes, Senhor, aqueles dos rincões, Senhor, aqueles mais pobres, Pai, aquelas pessoas que são moradores de rua, que tu possa estar, Senhor, abençoando, possa estar falando ao coração desses políticos para que eles possam ajudar essas pessoas, Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Pedimos também, Pai, sobre a vida dos enfermeiros, dos médicos, dos técnicos de enfermagem, Deus, que tu possa estar abençoando também, protegendo eles, Senhor, porque eles é que estão na linha de frente, meu Deus, dessa pandemia, Senhor.
Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos, nos prostramos diante de Ti em oração, pedindo, Senhor, a Tua proteção, as Tuas bênçãos, o Teu fortalecimento, Senhor, daquelas pessoas que estão precisando, como os outros também, Pai, que tem muitas pessoas chegando com outras doenças, que infelizmente não podem ser tratadas porque os leitos já estão ocupados, Deus. Muitas famílias desesperadas, vendo seus entes queridos morrerem, Pai. Ó Senhor, consola ele, Deus. Mais uma vez, em nome santo de Jesus, nós te pedimos, te implorando a tua proteção, Senhor. É no nome santo de Jesus que oramos. Amém.